tarde, bem-vindo a mais um Culto das Mulheres, terças-feiras às 15 horas, já sabe, nosso encontro nesse lugar, para conversarmos ainda sobre um tema que vem rendendo muitos bons frutos e por isso eu tô com dificuldade de acabar, gente, que é o Eu Não Nasci para Isso. Vamos abordando questões, né, trazendo para a nossa vida prática, exemplos diários de questões que muitas vezes nós vivemos aprisionados quando fomos libertos através do precioso sangue de Jesus. Convidadas de hoje, pastora Natália, pastora Rafa, e vamos conversar sobre um tema muito bacana, mas antes do tema eu vou ler um salmozinho, porque tô com saudade de salmodiar com vocês. Salmo 31, você que estava nos acampamentos dos adolescentes ou no dos CIDs, você vai reconhecer esse salmo porque eu conversei com ele um pouquinho com vocês. Salmo 31 fala: em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança. Não me deixes nunca ser envergonhado. Livra-me na tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim. Livra-me rapidamente. Sê tu minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Portanto, por causa do teu nome, lidera-me e guia-me. Puxa-me da rede que estenderam secretamente para mim, pois tu és a minha força. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Deus da verdade. Maravilhindo, né? E várias coisinhas aqui que eu acredito que vão nos ajudar a reforçar o caminho que Deus quer nos trazer. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é ansiedade. Vamos conversar sobre você não ter nascido para sofrer qualquer ordem de ansiedade, porque Jesus foi o sacrifício vivo dado pelo Pai para que nós fôssemos livres de toda e qualquer ordem de ansiedade. Para começar, vamos começar com a Rafa, que a Rafa vai trazer a definição e começar a desenvolver esse tema tão rico e tão apropriado, né? Porque hoje em dia, a verdade é a seguinte, todo mundo em alguma área, né, de alguma forma, experimenta a ansiedade, mas a gente está aqui hoje para compartilhar as boas novas e acabar com essa influência na nossa vida, para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Vamos lá, meu filho? Então, vamos ao significado. Desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso, como se fosse um medo, né? E quando eu fiquei sabendo que a gente conversaria, né, sobre esse tema de ansiedade, e eu li esse significado, o que mais me chamou a atenção foram essas 3 palavrinhas: agonia, aflição e angústia. Porque a palavra ansiedade, de maneira geral, ela muitas vezes é usada como algo positivo em algumas situações, né? Mas assim, na verdade não exatamente como algo positivo, mas algo que antecede a situações positivas. Como, eu estou muito ansioso para que tal coisa aconteça, eu estou muito ansiosa para que tal coisa chegue ou ganhar tal coisa. Sendo que, olhando esse significado, eu vejo que não existe lado bom em se sentir ansioso, não existe lado bom em você ter esse sentimento de expectativa exagerada a respeito de algo, e essa expectativa, numa medida, pode até ser frustrada, naturalmente falando. Sim. E refletindo também sobre essa inquietação, como a gente estava conversando mais cedo, eu vejo que muitas vezes eu mesma já olhei para comportamentos ansiosos com esses bons olhos, como pessoas que são proativas demais, pessoas que têm tendências de serem controladoras no sentido de estar sempre pensando em como resolver, sempre pensando em ser o socorro. Né? Vou Exatamente. antecipar o problema. Sim, e eu mesmo já criei esses gatilhos dentro de mim por conta da minha personalidade também, de querer sempre prever o problema para que esse problema não venha sobre mim. Só que, ao mesmo tempo, eu acabo saindo de um lugar da dependência de Deus e muitas vezes tendo dificuldade em descansar. Eu não sabia que eu tinha essa dificuldade de descansar quando eu comecei a refletir sobre isso, sobre parar e respeitar o tempo de Deus, sobre parar e respeitar a vontade dele, porque nem em todos os momentos eu preciso
tá ali mexendo, tá ali pensando, tá ali agindo, por conta desse excesso de controle, excesso de preocupação, do medo de alguma coisa dar errado, né? É querer evitar um problema, né? Isso. Então, porque eu quero evitar, eu acabo entrando nesse sistema que vai me levando para Um outras constante coisas. alerta. E ele tem, a gente estava conversando aqui antes, e a gente estava observando como que a ansiedade ela tem parceiros, né? Ela não funciona sozinha. Então, normalmente é o medo que vai me dar ansiedade, então o medo do que vai acontecer, né? Uma sensação de ter necessidade de controlar uma situação, então controle vai levar à manipulação, porque muitas vezes eu vou querer articular as circunstâncias para que eu me sinta seguro. E tem tantos desdobramentos que assim são tão distintos, por isso que eu quis ler esse salmo, né? Porque ele fala: lidera-me e guia-me pelo teu espírito, né? Então aqui tá colocando como deve ser o nosso coração, esse lugar que deixe que ele nos guie e nos lidere. E todas as vezes que a gente está ansioso, na verdade, a gente está querendo trazer esse governo para nossa mão, exatamente. né? A gente está querendo trazer essa liderança. E no dia a dia, vocês estavam até botando aqui os paralelos nos bastidores, né? A gente estava conversando. Como que se manifesta? Porque a Rafa já teve crises de ansiedade e tal. Mas a Nath estava falando da experiência dela, que não é a mesma, mas também não deixa de ser ansiedade. Não é. Nunca tive uma crise de ansiedade, mas eu reparo que em diversos momentos da minha vida, a ansiedade ela foi presente, ela existiu. E a verdade, pastor, é que assim, se eu der lugar, até hoje eu posso experimentar disso. Então é algo que está muito relacionado à nossa natureza, né? Sim. Então, se eu não observar a forma como eu escolho, se eu não observar que eu estou tendenciando a tomar o controle, como a senhora falou, eu acabo dando lugar para essa ansiedade mesmo e ela governa os meus dias. E engraçado que antes a pastora Rafa estava falando que ela teve uma conversa com uma pessoa e a pessoa falou para ela que a ansiedade é falta de paz. E é exatamente isso o que acontece. Porque eu precisava que algo acontecesse de uma forma e eu não queria que aquilo fosse de outra forma, eu começo a projetar um monte de variantes de como aquilo pode ser ou não, para que eu não chegue no resultado que eu não gostaria de atingir. Sim. E aí o fato de ficar o tempo inteiro processando essas informações me faz ficar ansiosa, me faz ficar agitada. Então, além de angústia, de Agonia, medo, de aflição. agonia, eu também me sentia agitada, me sentia assim perturbada, né? Sim. A minha alma agitada, e eu não conseguia descansar. Descanso para mim era uma palavra que não existia. Quando eu me converti, as pessoas falavam para mim assim: descansa, o Senhor vai fazer, tem um tempo certo, porque o Senhor, ele realmente tem um tempo certo para fazer cada coisa. E ele é perfeito no seu tempo, na sua maneira, É verdade. né? E às vezes, porque a gente já tem essa natureza de ímpeto de fazer, de querer realizar, de querer que as coisas aconteçam da melhor forma, a gente acaba tomando esse lugar de governo que deveria ser originalmente do Senhor. Exato. Então, quando as pessoas falam descansa, eu falava, meu Deus, isso é um desafio. E é um desafio até hoje, porque se eu der lugar para minha natureza, a minha tendência é querer assumir o controle, A querer pessoa resolver. que é proativa, eu acho que encontra essa dificuldade, né? Porque a pessoa que tem uma mente solucionadora de problemas, a pessoa que tem essa cabeça de procurar ter resultados, ela vive nessa linhazinha de sou eu porque tem uma boa intenção, né? Normalmente. Isso é Eu só quero ajudar. Eu só quero facilitar. Eu tô querendo evitar um problema. Mas se não houver essa preocupação, né, no coração de é o tempo de Deus, né? É a maneira que Ele quer. Se não houver esse coração rendido, no sentido de preciso entregar o governo a Deus, a gente vai passar à frente igual um caminhão com a melhor das intenções, mas deixando de dar a Deus o lugar que é dele, né? Exatamente. Porque o governo é dele, dele é o domínio, dele é o reino. E aí a gente atropela as situações. Eu lembro muito que um versículo que ministra até hoje, assim, em todas as circunstâncias ministra meu coração, de Eclesiastes, fala que para cada propósito de Deus existe o seu tempo e o seu modo.
né? E isso para mim, né? Eu sempre fui uma pessoa proativa, fui incentivada, inclusive, a ser assim no meu ambiente familiar. Então a Aline resolve tudo. A Aline, então aquilo me inflava. Eu gostava de ser assim, entregar o domínio e o governo, né? Descansar na maneira de Deus e de outras pessoas, né? É complicado. Se submeter a uma direção, a uma autoridade, estranho, só tô querendo ajudar, né? Sim. Aquelas frasezinhas que a gente ministra pra gente mesma, mas que Aham. né, são desculpas pra gente não se tornar liderável, né? Por Deus e pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida. E eu sempre, quando eu me deparei com esse versículo, me deu um choque, assim, que eu falei, tudo bem, não interessa que é propósito de Deus. Eu querer o propósito de Deus não pode fazer com que eu atropele o tempo dele nem a maneira dele, porque o tempo dele e a maneira dele é que são perfeitos, não a minha. Então, às vezes a gente tem a desculpa, se dá, né, a desculpa de que é uma boa intenção, é a vontade de Deus, né? Eu brinco que esse versículo berrou para mim, porque o irmão estava pregando, eu fui visitar uma igreja em São Paulo, e o irmão estava pregando sobre esse versículo, dando testemunho dele, que ele estava com um irmão lá e ele tinha orado 40 anos pelo irmão. E o irmão tinha se convertido depois de muita luta, problema com drogas e tal. E ele sempre perseverou crendo na promessa de Deus, que era propósito que ele e a casa dele fossem salvos. Não desistiu e ele estava ali para dar testemunho que o irmão dele estava lá. E na hora, eu lembro que na minha mente virou um turbilhão, porque eu pensei, não, é propósito, mas eu já comecei a pensar na minha família, ninguém salvo. Eu pensei, 40 anos? 40 anos, Deus, eu não quero esperar 40 anos, não. Eu sei que, e aí, na hora, ele pegou esse texto e ele começou a ministrar sobre esse texto. E falar na própria trajetória de investimento, de intercessão na vida desse irmão, como que o tempo de Deus foi fundamental para que aquela experiência fosse genuína e eterna, não apenas um momento, né? Ele aprender a depender de Deus para que fosse o tempo dele, para que fosse da maneira dele. E eu lembro que foi me dando um constrangimento, porque eu percebi que o meu ímpeto natural era, quero propósito, eu quero que minha família se salve, mas eu não estava querendo nem a maneira e nem o tempo de Deus. E se Deus quisesse que durasse 40 anos? É verdade. Quem sou eu nessa equação? Né? Por que eu ficar... E aí já me enchi de argumentos para justificar, afinal de contas, eu estou querendo o propósito de Deus. Eu quero que a minha família se salve logo, né? Vai que. E a gente muitas vezes vai para esse lugar de ansiedade porque a gente quer tomar esse domínio, né? Tomar esse lugar. Controlar o resultado. Né? Exato. E a conversão da minha família não foi nada como eu imaginava, muito menos no tempo que eu imaginava. Quando terminou aquele culto, eu lembro que eu pedi perdão para Deus. Falei assim, eu entendi. Eu vou descansar, que o Senhor tem o seu tempo e a sua maneira. Meus pais são teus já, meu irmão é teu. Eu sei que é propósito de Deus que eles se salvem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero atrapalhar o seu processo, eu não quero atrapalhar o seu tempo. E se aprover o Senhor que eu seja parte desse movimento para que esse propósito se cumpra, eis-me aqui, né? Mas seja feita a tua vontade, Amém. não a minha, Amém, né? amém. E mudou dentro do meu coração. Se converteram muito antes que isso, em 4 anos, Glória a tá? Um Deus. bom testemunho, 10%. É isso que eu ia falar, 10%. Mas o meu coração mudou ali, assim, Aham. né? E não permitir que aquilo se tornasse uma ansiedade. Porque a gente começa a querer articular, Sim, né? Ah, não, é aham. propósito de Deus. Então vou ficar empurrando um monte de gente para ficar falando com meu irmão, vou ficar inventando circunstâncias. Não, eu preciso parar e ouvir. Deus, o que é? Depender, né? Ouvir os irmãos mais velhos. A minha sogra foi fundamental. Ela me chamou, ela falou, Aline, você não vai pregar para seu pai e para sua mãe. Imagina, eu já aqui, ó, com 1000 Pronta. pregações prontas Um monte de para provar para eles argumentos. que eles precisavam de Jesus. Aham. Ela falou, não, você não vai pregar.
porque pregação bonita toda religião tem. Tem Sim. religião que a pregação é mais bonita de ser ouvida que a nossa. Você vai pregar com a sua vida. Seja Amém. para que eles queiram viver aquilo que você se tornou Uhum. e tal. E aquilo virou, eu acolhi aquilo. Agora, imagina se eu não deixo me guiar Uhum. por alguém que é mais maduro Sim. na palavra, né? Eu poderia atrapalhar esse Com processo, certeza. talvez poderia demorar muito mais, Uhum. né? Eu queria, Rafa, que você compartilhasse a experiência que você contou sobre o seu trajeto com a ansiedade, porque Sim. a gente está falando aqui dessa ansiedade mais cotidiana, que é a ansiedade até que depois a gente pode ler o textinho de Mateus, que Jesus aborda, Uhum. né, diante de todas as ansiedades cotidianas que eu acredito, Sim. né? Mas você é uma pessoa que experimentou Do crises de extremo, né? ansiedade, né? O Sim. outro lado, que eu acredito que a gente vai ter pessoas que nos ouvem que talvez estejam vivendo isso ou já tenham vivendo isso, e eu acho que a sua experiência com Deus nessa trajetória de se tornar livre Uhum. vai ser muito enriquecedora. Eu creio que vai ser como uma flecha da Amém. parte de Deus Amém. para que alcance os corações e incendeie com esse desejo de perseguir aquilo que o Senhor te Amém. deu. Amém. A pastora Natália falou uma frase que é fundamental para o que eu vou começar a falar agora, porque ela falou assim: até hoje, se eu der lugar, isso pode acontecer. E por que eu digo que é fundamental na história que eu vou contar? Porque eu já era convertida, eu já conhecia o Senhor, eu já tinha uma medida de conhecimento da palavra, mas isso me acometia. Eu tinha crise de ansiedade, eu arrebentava o meu próprio cabelo e eu não conseguia me ver num momento onde aquilo iria parar, porque era um descontrole. É engraçado, né? Porque passa o tempo inteiro tentando controlar, até que chegou num ponto que vira um descontrole. E eu não conseguia controlar mais nada, eu não conseguia controlar minhas emoções, eu não conseguia controlar nem a minha vida de maneira geral, porque era um problema que não cessava. É um sentimento muito ruim. E nesse momento, eu também fui tomada por um sentimento de culpa, por já saber qual era a palavra e a realidade que estava disponível para mim. Então, por que eu não usufruía daquilo? E uma outra coisa fundamental foi isso que a senhora comentou sobre procurar irmãos mais velhos para conversar, né? E foi o que eu fiz. Eu procurei uma pessoa que para mim é super referência. E conversando com ela, explicando o que estava acontecendo, ela me ensinou isso. Né, que a ansiedade é uma falta de paz. E quando ela me falou isso, me deu um estalo de, caramba, então agora eu preciso rever todos os meus processos de pensamentos, porque eu creio que o Senhor é aquele que dá a paz que excede todo entendimento, mas por que então eu não estou usufruindo disso? Alguma coisa eu preciso que seja transformada dentro de mim. E eu comecei a buscar essa renovação de entendimento mesmo, de o que é então essa paz, porque eu achava que eu tinha numa medida, mas quando eu me vi sem ela, né, nesses momentos da crise, na verdade, então, eu não experimentei na medida, não entendi, não tive revelação dessa paz como eu deveria ter. E a primeira coisa, assim, que me veio na mente na hora de fazer foi entender que eu não era, ficou claro, que eu não era soberana. Não era soberana da minha vida, eu não era soberana de nada. O único soberano era ele. E justamente por ele ser o soberano, ele ter o governo perfeito, ele ser essa pessoa em que eu posso acreditar sim a minha confiança, eu fui me alimentando de textos, né? Eu fui orando a palavra em lugares onde afirmava isso. Então eu lembro que o tempo inteiro, onde eu estivesse, eu lembrava do Salmo 139, quando o meu coração apertava e eu começava a ter uma crise, e começava a arrebentar muito o cabelo, eu começava a declarar: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, não importa se eu esteja no mais altos céus, o Senhor vai estar comigo, não importa qual é a situação que eu esteja passando, se eu fizer a minha cama no mais profundo inferno, ainda assim o Senhor vai estar comigo, porque é a sua mão que me guia, é a sua mão que me sustenta, e eu ficava o tempo inteiro assim, pregando para mim. E no momento em que isso estava acontecendo, eu não via de imediato alguma solução, né? Mas eu criei que todo dia 1% era liberado. Exatamente como a palavra fala sobre não se preocupar com o amanhã, se preocupar só com o dia de hoje. Então, eu, por vezes, fui fazendo isso e até que chegou um momento em que eu fui, sim, inundada pela revelação dessa paz e eu pude experimentar dessa paz, que eu olhei em volta, assim, de mim e não tinha mais nenhum fio de cabelo arrebentado, eu não tinha mais esse sentimento de que o coração parece que vai
vai sair pela boca. E para mim foi fundamental entender que o governo dele é o único perfeito e o único eficaz, porque se eu não tivesse entendido isso, eu poderia ainda estar patinando nesse lugar e até questionar a verdade que eu já tinha sido apresentada. Porque, eu sou crente, eu tô na igreja, eu já entendi que a paz que excede todo entendimento guarda o meu coração, então por que eu não experimento disso? Sim. Eu precisei entender que eu precisava interromper esse processo de pensamento e começar a renovar minha mente, transformar minha mente daquilo que a palavra me O que a garantia. palavra fala, exatamente. Exatamente. Eu sou apaixonada pelo texto de Romanos por causa disso, que eu acho que ele se aplica em tudo. qualquer circunstância, né? A gente precisa não se conformar, né? Não se conformar. Romanos 12, 2, tá, gente? Não vos conformeis com o mal desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um processo, é um caminho. Você que está em ansiedade, primeiro lugar, não aceite isso, né? É o processo que a Rafa passou. Se a gente for trazer aqui, foi o que aconteceu. Primeiro, ela não se conformou. Ok, eu sou crente, estou na igreja, mas não era para eu estar vivendo dessa maneira. Então, o que eu preciso? Ela recorreu a uma irmã mais velha na fé, que a ajudou, que falou para ela, olha, você está com falta de paz, você precisa de revelação sobre a paz. Onde eu vou buscar revelação? Na palavra. Então, não me conformei, a minha inconformidade com aquela situação me levou a ter uma atitude. Então, agora eu vou me encher daquilo que a palavra fala. Vamos pegar um copo cheio de aguinha suja, se a gente joga embaixo da torneira e deixa a água aberta, a água vai subindo até que um momento que a água vai sendo purificada. A grande quantidade de água limpa vai jogar para fora a água suja e vai permanecer a água limpa. É um processo, você não se conforma, você se expõe à palavra. Aí me expus à palavra, eu declaro a palavra. Eu estava até falando com elas aqui nos bastidores, quando eu me converti, a gente era ensinada a ler a palavra e orar a palavra. Então, quando eu lia lá que ele é o príncipe da paz, eu não estou só lendo, eu vou declarar, Senhor, o Senhor é o príncipe da minha paz. E mesmo que ela não esteja agora diante dos meus olhos, eu creio em quem tu és e eu recebo essa paz que o Senhor tem para mim. Eu acolho essa realidade que excede o meu entendimento. Minha mente não vai ser capaz de comportar, mas eu sei que o Senhor tem liberado para mim. Eu me aproprio disso que o Senhor conquistou na cruz a duro preço para que eu pudesse viver. Eu rejeito e renuncio toda a minha natureza carnal que se opõe a essa sua santidade, essa paz santa que o Senhor tem para mim. Diante da palavra, transformá-la em declarações que vão trazer a atmosfera necessária para que o seu coração vá para o lugar certo. Então, eu não me conformo, eu faço algo com essa inconformidade, eu não aceito, eu não quero mais viver dessa maneira, eu não me posiciono num lugar paralisado, eu tomo uma atitude e aí eu vou me renovar em entendimento. Eu vou buscar o entendimento segundo o padrão de Deus, não segundo da minha vivência, das minhas experiências, do que eu tô sentindo, porque a gente sente, né? Acelera coração, a gente perde sono, a gente fica agitado, a gente tá sentindo, mas espera aí, agora eu não vou viver por vista. Eu vou viver de acordo com aquilo que eu creio. E tá liberado para mim que mesmo em meio às tribulações, que eu consiga, pelo Espírito de Deus, descansar. Existe esse descanso para mim. Então agora, Senhor, eu vou... Quantas vezes eu fiz isso? Eu ia pro banheiro, tava naquele furdúncio, na minha casa, uma bagunça, aquele ambiente bagunçada, eu saía de fininho, eu ia pro banheiro, eu me ajoelhava no banheiro, eu falava, Senhor, tu és a minha paz. Eu repreendo agora no teu nome todo espírito de facção, de discussão, de divisão, e eu clamo a ti, vem com a tua vida, Pai, resgata a minha família desse lugar, Senhor. O Senhor tem a salvação para eles, traz a tua salvação e enche meu coração de graça para que eu não me mova pelo que eu estou vendo, para
para que o Uhum. que eu estou sentindo agora seja minimizado diante da grandeza da revelação que eu tenho de quem tu és para mim. E nesse lugar, eu saía daquele banheiro, o cenário ainda era o mesmo. A situação ainda era a mesma, mas o meu coração já estava em outro lugar. Então, declare a palavra, Uhum. se aproprie da palavra, tenha atitudes de perseguir esse lugar. E aí não é não é um mantra, não, sabe? Uhum. Porque às vezes É as verdade. pessoas, né? As pessoas Não é acham que de tanto mantra. repetir, elas já vão viver. Não é o muito repetir. Às vezes é uma vez falar, mas falar com fé no coração, né? Sim. Crendo. E vai acontecer. Ele Amém. vai liberar do céu essa porção. Você vai para a presença dele e fala: Pai, meu coração está agitado. Eu Sim. tô com taquicardia, a minha mente não consegue parar, mas eu sei que o Senhor é o meu descanso. Amém. Ora, como o salmista falou no salmo que eu li, né? Fala pelo teu espírito, lidera-me e guia-me, porque o meu caminhar tem me levado a esse lugar ansioso, mas eu sei que se eu buscar o Senhor em primeiro lugar e a tua justiça, todas as outras coisas me vão ser acrescentadas. Livra-me, Senhor, de mim mesmo e me leva para um lugar de descanso. Quando você for honesto nesse sentido com o Senhor, Ele mesmo vai te conduzindo para esse lugar. Ele mesmo vai te dando experiências que vão Sim. fortalecendo a sua fé. E o fim é o quê? É você experimentar a vontade dele. Uhum. E a vontade dele é o quê? Que a gente viva debaixo da sua paz, viva tudo aquilo que ele tem reservado no seu reino, que é o quê? Paz, justiça e alegria no É. espírito. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no espírito. Então a gente tem isso reservado a nós se nós não colocarmos os nossos olhos nas circunstâncias, se nós aprendermos a não nos conformarmos com o mal que nos acomete, Uhum. né? Se não deixarmos que as circunstâncias nos dirijam, mas no momento do furdúncio a gente aprender a parar tudo e falar: Senhor, me guia. Uhum. Né? Se a gente for guiado pelo Espírito, a gente não vai cumprir as concupiscências da É isso aí. nossa Da carne. nossa Amém. natureza. Pode ser a nossa ansiedade, pode ser a proatividade, pode ser a agitação momentânea, o que for. Tudo que tira de Deus o governo que é dele, Uhum. a gente consegue entregar quando a gente permite que ele nos guie. Então, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Só que a gente estava falando daquele texto de Mateus, né? Que a gente, antes a gente estava conversando, pastor, aí, ele se encaixa muito numa realidade geral, assim, né? Porque tanto pessoas que tiveram crise de ansiedade, ou pessoas que, como eu, têm essa questão por causa do dia a dia, de Sim. circunstâncias naturais, é o próprio Senhor Jesus falando, né? De Uhum. não se preocupes pela vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Isso é algo que faz meu coração transbordar, porque ainda que as circunstâncias me fizessem me agitar, Uhum. poder olhar para o céu e saber que o Senhor, Ele é o meu ajudador, Ele é o É. meu Pai. Ele cuida Ele mais de cuida mim. mais de mim e Ele sabe melhor do que eu preciso, do que eu mesma. Sim. Sabe? É maravilhoso. E É. acredito que isso tem tudo a ver com o que a pastora Rafa estava falando, de trazer à memória aquilo que dá esperança. Uhum. Sim. De diante de uma circunstância, por maior que pareça ser a tempestade, da gente lembrar quem é que está no barco com a gente. Exato, Uhum. Da gente exatamente. lembrar, tá agitado, tá uma confusão, mas o Senhor tá aqui comigo Sim. e Ele tá descansando, Sim. porque o governo vem dele, sabe? Então, isso para mim é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito maravilhoso, Sim. porque todas as vezes que eu Vale a pena. faço conhecida do Senhor as minhas ansiedades, as minhas preocupações, o Senhor me enche com uma paz que excede o entendimento, Sim. É. que excede as Exatamente como o texto circunstâncias. fala. Exatamente, o texto de Filipenses, né? Uhum. É, muito bom. É Eu, isso, Lu. eu lembrei aqui que a gente, muitas vezes, a gente quer precipitar, às vezes,
A ansiedade é esse lugar de querer antecipar, às vezes até as coisas de Deus, né? Uhum. E eu lembrei de Sara, né? Era promessa que ela gerasse um filho e ela quis antecipar esse tempo, e porque ela quis antecipar esse tempo, ela criou um problema, na Sim. verdade, né? Uhum. Gerou um problema para si que não seria necessário haver caso ela não tivesse intervido. Uhum. Então, eu acho que para encerrar, a gente entender que Deus pode nos usar, mas Ele não precisa da nossa interferência. Nós é que precisamos da Sim. sua interferência É na nossa verdade. vida, né? Para que a gente não o impeça de trazer sobre nós o seu destino, porque o destino dele é que é bom, Sim. né? A vontade dele é que é boa, agradável e perfeita. Então, que você que me ouve, né, seja na sua proatividade, na sua melhor das intenções, seja no seu momento do mais profundo vale, né? Que talvez você esteja se encontrando nesse momento de ter crises de ansiedade, né? Que você entenda que a parte mais importante para que você encontre a paz que ele tem liberada é você entrar nesse lugar de sujeição ao seu governo. É saber que ele tem em suas mãos o domínio, ele Sim. tem no seu trono está a verdade e a santidade. O governo dele aponta para a justiça, aquilo que ele tem para os seus é bom, ele é confiável. Aleluia. Confiável a ponto de você poder descansar o seu É. destino e Amém. todos os seus temores É. e ansiedades diante dele, né? Que você possa caminhar para esse lugar de confiança tal que você possa ser como o nosso irmão mais velho, como o Senhor Uhum. Jesus, né? Amém. Que diante do seu maior momento de angústia, ele vai para a presença do Pai, se prostra, o que aponta para um lugar de rendição, né? Ele reverencia a Deus com a sua própria postura e fala: Pai, se possível for, me aparta desse cálice, mas ainda assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que esse seja o grande ensino para nós, Amém. né? A gente tem um bom pai que tem isso o aí. melhor dos interesses para os seus filhos e a gente pode confiar nele. E que essa confiança vai gerando, assim como a ansiedade anda junto com medo, com controle, com proatividade, então, também a confiança, ela vai dando esse lugar de descanso, ela vai liberando para a gente esse lugar de alegria, de se deixar permitir guiar e chegarmos a um lugar de experimentarmos essa paz que excede o entendimento. Afinal de contas, ele é o príncipe da nossa paz. É. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, meninas. Obrigada, senhora Eu te pastora. agradeço. E até a semana que vem. Morreu, pode te enterrar. Não vou falar mais isso, não vou dar mais essa bobeira.